Uma pergunta importante. Por que o Nordeste é tão pobre? Em toda época de eleições, esses contrastes dos extremos do país, eles ficam mais marcados. E essa pergunta sempre surge. E aí a gente tem duas respostas para isso. Primeira, o Nordeste foi uma das primeiras regiões a ser colonizadas. A abundância do pau-brasil no litoral é um dos motivos. A Baía de Todos os Santos, hoje Salvador, ela foi a primeira capital em meados ali de 1500. Grande parte do litoral do Nordeste enriqueceu muito depois disso, com o cultivo da cana-de-açúcar. Só que essa riqueza, gente, ela não foi distribuída para o resto da população. Ela ficou concentrada na mão dos grandes fazendeiros. E no interior, a gente tem ainda a paisagem da Caatinga, um enorme espaço de terra que sofre com a falta de chuva. Foi e é mal explorado. Nessa região a gente tem e tinha ainda pontos isolados de riqueza com fazendeiros que enriqueceram com a criação de gado. Esse gado que destruiu e destrói ainda a diversidade da Caatinga, criando aí uma massa de pessoas pobres à margem desses núcleos de riqueza. Por volta de 1700, a capital é transferida para o Rio, já em um momento de descida do poder. E por que isso aconteceu? Por causa da descoberta de ouro nas regiões mais centrais e também por causa do crescimento das fazendas de café no clima mais ameno ali no Sudeste. O Nordeste passa a ser ignorado pelas políticas públicas, ele é excluído. Ganha cada vez mais força os coronéis lá e os pobres e miseráveis aumentam. A violência também. É no final do 1800 que a gente vê o surgimento do cangaço e dos cangaceiros, por exemplo. Ao longo do 1900, por causa da industrialização, aumenta a migração de nordestinos pobres para o sudeste do Brasil, em busca de melhores condições. E aí isso reforçou para o sul e sudeste esse estereótipo do nordestino pobre e do nordeste como uma região miserável. E isso nos leva ao segundo ponto da minha resposta sobre o nordeste ser pobre. O nordeste não é pobre em si mesmo, ele foi e é mal explorado. Ele é riquíssimo, só que essa riqueza está concentrada na mão de poucos. Além disso, o Nordeste não é só seca. As praias do Nordeste elas estão entre as mais bonitas do mundo. Maragogi, por exemplo, é considerado o Caribe brasileiro. O Porto Digital de Recife é o maior parque tecnológico do Brasil. O Ceará é o estado com maior índice de aprovação no ITA, um dos mais difíceis do país. No Enem de 2021, dos 17 alunos que tiraram nota 1000, 8 são nordestinos. Gente, nomes como Jorge Amado, Nelson Rodrigues, José de Alencar, Graciliano Ramos, Mariano Suassuna, todos são nomes nordestinos. Então, além de todas as questões econômicas que eu falei, culturalmente o Nordeste ele é mal reconhecido. Então, muita calma nessa hora, vamos evitar alguns preconceitos e senso comum sobre uma realidade tão complexa e tão difícil de entender que é a do Brasil. Isso que eu te falei tem algum sentido? Você já teve em algum momento essa visão parecida do Nordeste? Me conta aqui nos comentários. Me segue aqui e lá na outra rede para mais conteúdos de história do Brasil e manda o vídeo para quem vai gostar. Beijo!